Apocalipse capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase que por meia hora. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo, abençoe a nossa breve meditação e traga uma bênção a cada um desses corações que deixaram os seus lares para aqui estar, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Lembrando aos irmãos que quarta-feira temos o culto de oração. Sexta-feira vamos continuar estudando o Evangelho de São Mateus, conforme nós estávamos estudando no passado. Eu quero que todos se sintam à vontade. Todos que estão aqui estão de livre, de espontânea vontade, não é? E que vocês continuem desta forma à medida que Deus os dirige e os abençoe. Pois para nós é um prazer ter cada um de vocês em companheirismo cristão. Né? Esse sétimo selo, irmãos, ele é bem curto. Então, por isso a nossa meditação vai ser breve. E até por isso pensei em começar um pouco mais tarde, porque esse selo não tem muito o que falar sobre ele. Porque é silêncio. E no silêncio não se fala. Mas o silêncio ele é muito importante. As maiores batalhas, as maiores guerras que nós vencemos é calado, é em silêncio. O silêncio incomoda, o silêncio responde, o silêncio explica muitas coisas que as palavras não são capazes de fazer. Às vezes não damos muito valor a uma pessoa, não damos muita importância a alguém. Mas quando esta pessoa, ela não pode mais falar, ela silencia. O profeta chegou a dizer, ele disse, eu daria todo o dinheiro que eu tivesse neste mundo para poder conversar com meu pai, pelo menos por mais meia hora. Mas eu não posso mais, porque ele está do outro lado. É muito importante, irmãos, nós sabermos que falar tem a sua hora, explicar tem a sua hora, mas o silêncio ele faz parte. Tá bem? Eu peguei alguns tópicos aqui apenas aqui do que o profeta disse sobre isto. Agora você nota, a abertura desse sétimo selo também está num mistério tríplice. Eu vou falar e falei que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão esse mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Em Apocalipse capítulo 10, diz que soaram 7 trovões consecutivos. E 7 sempre foi o número da perfeição. Você pode notar que Deus sempre usa esse número. Sempre ele repete em 7. 7 igrejas, 7 anjos, não é? 7 mensageiros, que são os anjos, né? 7 espíritos, 7 olhos, tudo referente a 7. Porque 7 é o número da perfeição. E quando soar o 7 trovão consecutivo, agora, porque quando Deus fala, é um trovão. Né? Nós vimos isso no primeiro selo, quando Deus fala, ele fala como se fosse um trovão, porque a voz de Deus é muito alta, é um som muito tremendo. E em cada selo Deus falou, Deus trovejou. Mas no final, esses 7 trovão, eles trabalham consecutivamente. Se você notar, Israel rodeou os muros de Jericó, porque quando os espias foram lá, no livro de Números, Deus permitiu que os espias fossem lá, um de cada tribo, e fosse sondar a terra que eles iriam possuir. Eles se assustaram com o tamanho do gigante e chegaram a desanimar a congregação e dizer que nós vamos perecer, porque lá existem homens de grandes estaturas que nós parecemos gafanhotos na presença deles. E nós não seremos capazes
de derrotar este povo. E desanimou a congregação. Tanto é que o povo chorou, se rebelou, ficaram rebeldes e queriam até apedrejar a Moisés, né, e levantar, ou melhor dizendo, Josué e Caleb, que se opuseram a eles e queriam levantar um capitão e voltar para o Egito. Como foi cantado aqui, irmãos, Deus, ele trabalha dentro das impossibilidades. Deus abre o mar quando você não consegue passar. E Deus tem uma maneira especial de trabalhar. O nosso problema, a maior dificuldade que nós temos, que nós encontramos como cristão, é porque nós fazemos muita questão dos nossos 5 sentidos natural. Então nós nos preocupamos muito com o que nós vemos. Nós nos preocupamos muito com o que ouvimos, com o que sentimos e com o que cheiramos, que são os 5 sentidos natural. Então nós nos preocupamos demais com isto, quando na verdade o reino de Deus, ele é invisível. Ele trabalha dentro da invisibilidade. Ninguém está vendo Jesus Cristo aqui nesta noite, mas ele está aqui. Ninguém está vendo os anjos, mas eles estão aqui. Ah, se ele pudesse abrir os nossos olhos, como aconteceu, como Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos de Geazi, para que pudesse ver que mais era o que estavam com eles do que o que estava com os assírios. Então, dentro disto, irmãos, quando esses espias foram lá, então eles ficaram assustados, porque eles estavam baseados no que eles viam. E nós não devemos nos basear no que vemos. Nós devemos basear-se naquilo que Deus prometeu em sua palavra. E quando Deus faz uma promessa, o céu inteiro se move para se cumprir. E quando chegou o dia de cumprir, porque a maior muralha que eles tinham era a muralha de Jericó. Aí você diz, pastor, mas o que isso tem com 7 selos? Você verá aqui o que isso tem a ver. Agora Deus provou para eles que não seriam eles que iriam lutar aquela peleja, mas era Deus que lutaria por eles. Tanto é que quando Josué chegou lá, que eles acamparam em volta de Jericó, a Bíblia diz que Josué saiu um dia à tarde e de repente ele se deparou com um soldado que vinha de frente com ele. E ele ficou desinquieto, ele perguntou para esse soldado, você é dos nossos ou é contra nós? Ele disse, nenhum e nenhum outro, mas eu sou do exército celestial. E eu vim para que então vocês tenham a vitória. Então disse até para ele, tira a sandália dos teus pés, porque no lugar que você está é terra santa. Ou seja, o céu tinha descido para auxiliar eles. Só que eles não estavam vendo nada. Eles simplesmente estavam vendo uma muralha com portas com ferrolho, e a muralha era tão larga que as pessoas faziam a casa em cima do muro. Daí você tira uma ideia, a largura da parede, da extensão que era esse muro. Como iriam quebrar esse muro? E como iria quebrar uma porta com ferrolhos de bronze? Não tinha como. A única arma que eles tinham era funda, era espada, era lança. E contra um muro como esse, era como que dizer, é perder tempo. Mas só que, meus irmãos, ali estava Deus. Era Deus que estava pelejando, não era o homem, era Deus. E assim é Deus nas nossas pelejas diárias. E de repente o céu desceu. O céu desceu para pelejar por eles. E quando você está na dificuldade, quando você está nos seus problemas, você dobra o joelho e você convoca o céu para pelejar por você. A situação muda, irmão. Você não vê nada, mas naquele exato momento, Deus controla a situação. E a situação foi a seguinte. De repente, Deus disse para Josué, pega a arca, vai na frente e os soldados atrás. Por 7 dias vocês dão uma volta em volta do muro. Isso é símbolos, irmãos. Deus trabalha dentro da simbologia. Durante 6 dias vocês vão lá e vão rodar, e a arca, e o povo, e os flecheiros de longe olhando e dizendo, de cima do muro, e disse, mas que bobagem é essa? Esse povo é doido da cabeça? Algumas pessoas passam e veem nós gritando, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele diz, esse povo é doido, esse povo é o quê? Estão fora de si. Eles não sabem o que está se passando. Eles não sabem o que está se passando.
Mas quando foi no último dia, no 7º dia, Deus disse, só que nesse 7º dia vai ser diferente. Vocês vão dar 7 voltas consecutivas e gritar. Estão compreendendo? Deus derramou 7 poderes. Mas na última era ele vai derramar os 7 poderes de uma vez só. Estão compreendendo? Isso é o 7º selo. E aí quando eles gritaram, deram a última volta, e eles iam lá observando, o rei observando e o povo rindo. E quando eles deram a última volta e gritando, os muros da cidade todos foi por terra. Ninguém viu nada, irmãos, mas tinha anjo lá dando bicuda para todo lado. E nem precisava disso. Não é? É só estender da mão. E só via tijolos rolando, portas caindo, e eles entraram e possuíram a cidade. E esse mesmo Deus está aqui nesta noite para derrubar as muralhas, derrubar as paredes, derrubar tudo que atrapalha você, porque Ele é poderoso. Aleluia! Agora você nota, a abertura desse selo também está numa maneira tríplice. E uma dessas coisas, disse ele, e os 7 trovões no céu revelarão esse mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. E eles estão aí pensando em bomba atômica, pensando nisso e pensando naquilo, irmãos. Deixa Deus mandar esses 7 poderes. E você vai ver o que significa uma bomba atômica para Deus. Absolutamente nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Aqui no 248, 249. E agora, tão certo como eu me encontro na plataforma nesta noite, eu tive a revelação que revelou. Está de maneira tríplice, que falarei a vocês, pela ajuda de Deus, de uma parte disto. E então você, para que passamos isto. Primeiro, aqui está a revelação, como começar o que eu quero lhes contar. O que é isto? O que aconteceu é, esses 7 trovões que ele ouviu soar e foi proibido de escrever, é isso que é o mistério, que o encontrava atrás desses 7 trovões consecutivos, retumbando. Agora, por quê? Provemos isso porque é um segredo acerca do qual ninguém sabe. E o engraçado, irmãos, que nós somos cheios de contar segredo para cá e para lá. Segredo só é segredo enquanto está com você. Saiu de você, já não é mais segredo. Você sabe por quê? Porque se você conta um segredo porque você confia numa pessoa, aquela outra pessoa também confia em outra. E a outra confia em outra. E quando você menos espera, o segredo já não é mais segredo. Agora, Deus é tão tremendo, e eu vou provar isso pela Bíblia, que nem Jesus, quando estava aqui, presta atenção, nem Jesus que estava aqui, que era o verbo encarnado e se formou na forma de um homem, que tinha uma concepção intelectual como homem também, ele não era só Deus encarnado, mas era homem, o Pai não revelou tudo para ele. Você já parou para pensar nisso? Deus não revelou isso para ele. Isso prova para você e para mim que tem coisas, meu irmão, minha irmã, que é para você. Não é para ninguém mais. Eu tenho coisas que eu vejo nessa Bíblia que eu nunca ousei dizer a ninguém. Isso eu guardo para mim. Porque se eu disser, vai desencaminhar algumas coisas. E muitas vidas vão tropeçar. Mas tem coisas que eu já vi aqui dentro, que eu vou guardar para mim. Não é permitido falar. E eu tenho certeza que você também já tem visto algumas coisas que você prefere guardar para você. Porque não convém dizer aos outros. É melhor você guardar para você e manter a sua paz. Estão compreendendo? Aí você diz, pastor, mas se está na palavra, não, meu amigo, é por isso que existem ismos e doutrinas por aí afora. Isso é irrelevante. Isso não vai edificar a ninguém. Isso são coisas pessoais. Isso são coisas para você. Não tente empurrar profeta a garganta abaixo de ninguém. Não tente empurrar batismo garganta abaixo de ninguém.
Quando o Espírito Santo vier, ele vos revelará todas as coisas. Deixa que o próprio Espírito Santo revele para as pessoas. Deixa que o Espírito Santo faça a obra particular em cada pessoa. Não tente você mesmo fazer, porque você vai estragar o processo. Estão compreendendo? Então, como ele disse, é um segredo. Só para você ter uma ideia, Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, o qual o Pai lhe deu. Deixa eu ler. Porque falando assim, pode soar, né? Até que eu sou trinitariano. Mas não sou, não. Mas você tem que saber separar as coisas. O que foi um homem e o que foi Deus. Compreendem? Olha, preste atenção. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus santos as coisas que brevemente deveriam acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Revelação que Deus deu a Jesus Cristo. E depois que Deus revelou para Jesus Cristo pegou o anjo e falou para João: agora subi cá e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Mas nem Jesus Cristo sabia disso. Ele chegou a dizer que o dia e a hora nem ele sabia, e nem os anjos sabiam, mas só o Pai sabia. Tem coisa que Deus guardou só para ele. É surpresa. Oh, louvado seja Deus. E surpresa é uma coisa maravilhosa, principalmente quando são surpresas boas. E Deus é um Deus tão bom, que eu tenho certeza que esse silêncio no céu que você vai ver aqui, que foi uma coisa espetacular, não é? Agora, ele diz assim: esses 7 trovões que ouviu soar, foi proibido de escrever. Isso é que é o mistério que se encontrava atrás desses 7 trovões consecutivos. Retomando. Agora, por quê? Provemos isso porque é um segredo acerca do que ninguém conhece. João foi proibido de escrever acerca dele. Até mesmo de escrever um símbolo acerca dele. Por quê? Porque isso foi por isso que houve não houve uma atividade no céu. Poderia revelar o segredo. Está vendo agora? A congregação diz amém. Irmãos, você já imaginou nós marcar no relógio aqui, ó, vamos ficar meia hora em silêncio. Ficar 1 minuto em silêncio não é muito. Mas ficar meia hora todo mundo em silêncio e ninguém nem se mover. Porque se movesse, poderia revelar alguma coisa. Todo mundo intacto. Por meia hora. E isso foi a abertura do 7º selo. Não houve um movimento. Foi tudo silenciado. Agora, diz o profeta, por quê? Porque o mínimo movimento que desse, o diabo captaria. E ele poderia danificar o sistema. Porque se você não sabe, o diabo personifica tudo. Até o amor o diabo personifica. Ele tem a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. O diabo fala em língua, o diabo profetiza. O diabo faz sinais de prodígio de mentira. O diabo revela. O diabo faz. Todos os dons espirituais ele consegue personificar. Todos os ministérios da Bíblia ele consegue personificar. Por isso que Paulo chega a dizer os falsos apóstolos que eram ministros de Satanás. Então o diabo consegue personificar tudo. E quando Deus vai fazer algo, ele se antecipa. Ele se antecipa para poder tirar e desencaminhar o povo daquilo que ele vai fazer. E Deus disse, pois eu quero ver agora. Na abertura desse selo, ele manteve o silêncio. João nem podia escrever dele, não, ele foi proibido de escrever aqui, não é? Veja, há apenas, ele não escreveu, porém, isto é silêncio. E os 24 anciãos que se achavam perante Deus, lá tocando as suas harpas, eles pararam de tocar suas harpas, os anjos silenciaram o seu cântico no céu. Pense, os santos querubins, serafins,
de Isaías, que Isaías viu no templo, né? Isaías no capítulo 6, com 6 conjuntos, 3 conjuntos de asas, 2 sobre o seu rosto, 2 sobre os seus pés, e voando, e dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor, cantando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, até quando dirigiram-se para dentro e estavam no templo. Os umbrais do templo se moveram com a presença deles. Estes santos serafins se calaram. Serafim não cantou, anjo não cantou, nada se moveu por meia hora. Ficou todo mundo em silêncio e calado. E esses santos serafins, assustaram aí? Ninguém mexeu em nada não, é sistema mesmo. E esses santos serafins se calaram, anjos pararam de cantar, ufa, voando da presença de Deus, cantando santo, santo. Eles se calaram, nenhum anjo estava, nenhum louvor, nenhuma cerimônia no altar, nenhum nada. Houve silêncio, 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 silêncio absoluto no céu por meia hora. Devemos nos lembrar de que esse 7º selo é o fim do tempo. De todas as coisas, isso mesmo, as coisas escritas no livro dos 7 selos selados, do plano da redenção, desde antes da fundação do mundo, tudo é consumado nesse 7º selo. E é o fim do mundo que está se debatendo, é o fim da natureza que está se debatendo, é o fim de tudo. É o fim das trombetas, é o fim das taças, é o fim da terra e até mesmo o fim do tempo. O tempo acaba, a Bíblia diz que sim, Mateus capítulo 7, quero dizer Apocalipse 7 ou 10, né? No tempo acaba. O anjo disse, o tempo não será mais, quando isso nos dias quando essa grande coisa acontecer. Então Deus pediu silêncio. Então o que está pela frente é um mistério. Profeta não sabe, anjo não sabe, serafim não sabe, o diabo não sabe. Deus preparou uma surpresa para o final. Coisa boa é servir a Deus, porque você está do lado certo. E essa surpresa vai ser agradável. Tudo acaba nesse tempo. É o fim do 7º selo. Note, é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo. É o fim das trombetas, é o fim das taças, até mesmo conclui a introdução do milênio. Isso está no 7º selo. É exatamente como soltar um rojão no ar. E esse rojão explode aqui, e ele sobe, e então explode novamente. Aqueles rojão que vai de um explode de outro e fica aquela festa no céu. É assim o que Deus tem preparado para acontecer nesse tempo final. Né? Explode mais, as estrelas rebelam. Veja, desaparece gradativamente. Isso é o que o 7º selo, isso é simplesmente termina o tempo para o mundo. Ele termina o tempo para isso. Ele termina o tempo para aquilo. Ele termina o tempo para isto. Ele termina o tempo. Tudo simplesmente terminou nesse 7º selo. Agora, como ele vai fazer isso? Isso é o que não sabemos, não é? Não sabemos. Então, isso é o 7º selo. É um mistério, guardado em silêncio. Por isso que na perguntas e respostas sobre o selo, ele disse, se vocês querem um conselho, mantenha a mesma mensagem simples, amando a Deus e amando uns aos outros, e testificando aos outros o quanto você ama a Deus e o quanto de Deus você é amado. Porque quando chegar a hora de você precisar saber, Ele te revelará o que você precisa saber. Você crê nisso de todo o seu coração? Você pode notar mesmo da nossa querida mensagem, quantas divisões por causa de entendimento. Porque abertura disso, abertura daquilo, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e cada um pega um segmento e vai para lá e vai para cá. Quando na verdade tudo se resume. Quem tem o Espírito Santo vai no rapto, quem não tem, não vai. Quem estiver azeite na lamparina, ela será acesa. Quem não tiver, não será acesa. Tudo se resume nisso. Estão compreendendo? Quem não tiver a caridade suprema, não conseguir amar o seu inimigo, não vai. Se você não consegue amar os que não te amam, você não vai. Você pode conhecer todos os mistérios da mensagem, todo o mistério da Bíblia, Coríntios capítulo 13, e ainda assim não significar nada. Mas se você tem o amor fraternal, se você tem o Espírito Santo, você ama os que não lhe amam.
Você consegue orar por aquele que lhe maltrata e lhe persegue. Se você está chegando nisso, você pode ter certeza. Essa surpresa que virá para você será boa. Porque você terá o amor fraternal vivendo dentro de você. Deus lhes abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos pomos de pé. Querido e poderoso Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu profeta, pelo teu Espírito Santo, por nos ensinar a nos posicionar. O que vamos falar quando o Senhor silenciou? O que vamos dizer quando o Senhor se calou? Não temos nada a declarar, a não ser esperar. Que nós possamos também aprender a nos calar, Senhor. Como disse o teu profeta, se você tem um projeto e você sabe que esse projeto é bom, a melhor coisa é você orar em silêncio com Deus e falar somente com Deus. Não deixe o diabo escutar, porque ele vai trabalhar de todas as formas para que esse projeto não se desenvolva. Você poderá até conseguir, mas com lutas e tribulações, quando você poderia conseguir de uma maneira mais fácil. Porque se ele não sabe, não tem como ele lutar contra. Deus Todo-Poderoso, obrigado por guardar esse segredo. Obrigado por revelar aos pequeninos, aqueles que creem e confiam no Senhor. Mantenha-se desta forma, Pai. Obrigado por ter nos revelado esse tão grande amor. Revelado, meu Deus, o segredo da vitória, que é a humildade e a simplicidade. É ser perseguido e não perseguir. É ser maldito e não maldizer. É ser prejudicado e amar. Faça isso, meu Deus, a cada dia mais conosco, para que possamos prosseguir firme. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Como disse, domingo será no horário das 18 horas. Se Deus quiser, vamos ter os cânticos rodando normalmente, tá bom? Como os irmãos viram aí, o banheiro das irmãs, o banheiro dos irmãos tem bebedouro em cada um dos banheiros, né? Vamos ajeitar algumas coisas mais aqui que está faltando. E ore por nós, estamos orando por todos vocês. Você que veio pela primeira vez, volte quantas vezes você desejar. A casa é tua, a casa é nossa, tá bom? Se há algum visitante aqui do programa de rádio, Deus lhes abençoe. Normal, como falei no rádio, né? Nas quartas-feiras, 19h15, começa o prelúdio, né? E na sexta-feira, 19h15, também começa o prelúdio, né? Nós vamos seguir estudando o livro de São Mateus, como nós estávamos fazendo, e paramos. Nós vamos continuar lendo na íntegra, né? Até lá vamos ver se a lâmpada está aí para ficar claro, senão não vou conseguir ler, né? Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém?